Olá, eu sou o Rodrigo Pazini E eu sou Lucas Contesoto, e este é o episódio de número 9 de Visitando Forks. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. O bagulho vai ficar louco agora, então coloca a bota, pega a lista de compra e vem com a gente para o episódio de capítulo 9, Teoria. E qual é a sinopse? O tempo neste momento é o maior inimigo de Bella Swan. Ela testa suas teorias para tentar solucionar o mistério em torno de Edward Cullen, enquanto luta contra o velocímetro que dispara, limitando o tempo que ficarão juntos no carro. Ambos estão condenados, presos em uma angústia próxima ao desespero que os impelem um ao outro. E agora, o resumo pontuado. Bem, esse é um capítulo bastante intenso, eu achei pelo menos. É uma conversa que ela parece não escalar, mas ela começa a escalar. E, tipo, tem revelações, tem confirmações. E aqui a gente tem um afunilamento de cena, né? Porque na quebra do capítulo anterior, eles estão num ambiente de um restaurante, tem mais pessoas e etc. Neste outro capítulo, sumariamente, ele se passa dentro do carro. Então a gente tá com eles fechado ali num ambiente pequeno e etc. Eles não têm outras coisas em seus campos de visão. E é um capítulo que não tem tanta descrição de ambiente, não tem. Porque eles são num carro, né? Mas é um capítulo que ele é focado no diálogo. Ele é inteiramente focado no diálogo e um pouco nos pensamentos da Bella, mas até os pensamentos que ela tem, fruto da conversa que eles estão tendo, né? E ela não vai ficar um parágrafo inteiro ali só, tipo, ai, porque eu pensei nisso, porque eu pensei naquilo. Não, ela não tem esse tempo. Porque tá acontecendo as coisas Exato. ali. E no geral, o que que você achou do capítulo? Eu sabia que era diferente do filme, o jeito que acontecia essa revelação. Mas eu não imaginei que ia ser agora. É muito diferente. É muito diferente. Mas foi uma surpresa boa, assim, porque eu gostei bastante de como foi feito no livro. Outra vez, né? No filme, a gente tem eles em outro lugar. Então talvez aquela cena faça mais sentido no filme, para aqueles personagens. No livro, já tava meio escancarado. Só faltava dar um nome ao que era, sabe? Ela descobre novas coisas, ela descobre novas informações do Edward e outros poderes dele e outros segredos. Mas nada que surpreenda muito ela, porque ela já sabe onde ela tá pisando. E no filme isso não faria sentido, eu acho, porque ela não sabia, não tem tanta informação quanto a Bella do livro. E o Edward do livro, ele também fala muito mais, ele se expressa muito mais e ele se entregou faz um tempo já, né? Então é um capítulo, tipo, de colocar ponto nos is. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. E é um jeito bem legal de esclarecer as coisas. Não achei forçado, não achei. Porque é intenso, mas também a autora não tenta fazer disso um grande espetáculo. Ela faz de um jeito que coincide, que combina com a personalidade dos dois. Então eu achei bem interessante. Você gosta desse capítulo? Então, sim, esse é um dos meus capítulos favoritos. Daqueles assim, Como todos os outros como capítulos. todos os outros. Então, eu gosto bastante desse capítulo porque a autora, ela coloca a personagem ali no carro junto com ele. Eles já estão tendo uma conversa prévia sobre isso. E a Bella, ela vai desvendando esse mistério e ela vai descobrindo esse mundo sobrenatural que é um mundo à parte da realidade dela. E mesmo assim, ela encara de uma forma completamente inesperada, né? O Edward a todo momento está se chocando com a forma que ela reage às coisas. Eu acho isso muito interessante. Acaba dando algumas pistas de coisas da personalidade dela também que posteriormente a gente vai discutir. E até dele, né? O jeito que ele reage, a reação dela, Sim. exemplifica muito quem que é o Edward e como que ele se sente em relação a isso. A gente vai chegar lá, gente. O capítulo, ele, mais uma vez, é uma sequência direta do capítulo anterior. E no começo do livro a gente tinha muitos saltos temporais. Não eram saltos, tipo um salto temporal grande. Mas tinha, né? Teve uns 3 meses. Tinha um dia ou outro, ou tipo, passava a noite, e aí começava a contar como era a manhã da Bella. E a partir de um certo ponto, é sempre uma continuação direta. Porém, a divisão faz sentido. Porque poderia, eu acho, que encaixaria esse capítulo junto com o anterior. Porém, é o que você falou, são
Eles estão em ambientes diferentes. Eles estão isolados em um ambiente com muita gente e o outro eles estão sozinhos. E eu acho que separar essas duas partes, apesar de ser uma sequência, faz sentido, porque o tom da conversa muda, né? O jeito que eles estão, a dinâmica ali muda bastante. E nesse capítulo começa a ter umas explicações melhores sobre o vampiro que a Stephenie Meyer cria. A Bella, ela está no carro com o Edward, né, dirigindo de volta para Forks. E ela comenta a maneira como ele tá dirigindo, né? Ele tá indo muito rápido, pezinho pesado. E essa tensão da Bella, que a gente vê logo no começo e depois ela retoma porque ela vê que a velocidade está muito alta, eu creio que demonstra certo nível de maturidade da personagem, sobre ela não ser aquela pessoa mais inconsequente, sabe? Daquele, sei lá, daqueles jovens adultos que correm com o carro sem pensar que pode sofrer um acidente, coisa assim. Ela tem alguma preocupação e uma resguarda com a própria vida, né? O que a Bella do Lanova ia pensar sobre, né? Mas eu achei bem legal essa conversa que eles têm da velocidade, porque mostra que ela tem medo, ela fica meio receosa por ele estar muito rápido, e ele tá muito calmo. E eu acho que é um contraste, de, tipo, eles até falam sobre, né? Mas ela tem uma vida a perder ali. Ela está com medo do carro capotar, do carro bater em alguma árvore, porque se acontecer isso, ela provavelmente vai morrer. Ele não. E ela, inclusive, brinca isso com ele e fala: Ah, é verdade. Eu só sairia andando. E é quando ele dá uma diminuída na velocidade. E antes de passar a vez de perguntar pro Edward, a Bella ela quer preencher algumas lacunas na história dele, né? E Edward esclarece que sabia que Bella não havia entrado na livraria, pois ela estava seguindo seu cheiro. E ela começa a perguntar também sobre como funciona essa coisa de ler pensamentos. E ele descreve que é como se fosse, como se ele estivesse numa sala cheia de gente e ele ouvia um zumbidinho das vozes de todo mundo, como se todo mundo estivesse conversando, mas na verdade estão só pensando, imaginando coisas. E ele fala que ele consegue, quando ele foca em alguém, ele consegue ouvir só o pensamento daquela pessoa, mas ele tem que estar relativamente perto. O que, quando eu comecei a ler, eu achei que seria alguns metros. Ele fala que tem que estar pelo menos 1 quilômetro. Pra mim, isso não é perto. Se você consegue ler o pensamento de uma pessoa a 1 quilômetro de distância, É que aí também tem a relação do contato que ele tem com a pessoa, se ele já conhece a voz da pessoa e etc. ele consegue focar melhor, né? Isso. E ele meio que revela que ele é o único da família dele que consegue ler pensamentos. Isso dá uma abertura pra gente imaginar que será que essas outras pessoas da família têm outros poderes? E isso tudo conversando como se a gente nunca tivesse visto o filme, como a gente não soubesse dessas coisas. Mas o livro ele já dá uma abertura pra isso aqui. Eu acho isso bem legal. E aí a gente tem um questionamento da Bella, né, sobre por que dele não conseguir ler a mente dela. E aí ele teoriza falando que, ele pensa que ele lê as mentes que estão numa frequência FM e como se ela estivesse numa frequência AM, né, numa frequência diferente, no caso. Acho ele maldoso. Ele poderia ter trocado. Falado que, olha, você é FM, o resto é AM pra mim. Que quem que ouve AM? Achei muito gay, amigo. Tem uma E, pegada, né, meio gay esse livro. e nisso a Bella já fala, nossa, eu sou uma espécie de aberração. E ela pensa que a especulação dele acertou na mosca. E ela fica constrangida ao ver tudo isso sendo confirmado, porque ela já se via como uma parte não pertencente. Então, ele afirmar isso de alguma forma faz com que ela se sinta mal, né? E aí, Edward fez uma piada ali. Ele vira e fala, tipo, eu tô falando pra você que eu leio o pensamento e você tá se achando louca. É tipo, Eu ia me achar muito especial. Eu acho que eu ia me achar muito especial porque, nossa, como eu sou foda, ninguém consegue ler meus pensamentos. ninguém, total de uma pessoa tentou. Todo mundo que tentou falhou. Todo mundo sendo uma pessoa só. E aí aqui que ela reclama da velocidade e ele pondera, fala, realmente, melhor eu diminuir porque se bater só um vai morrer. É, O outro já tá morto. eu sinto aqui que ele diminui a velocidade muito mais pra deixar ela confortável, sabe? Porque
correr é uma coisa meio natural. Ele fala que é meio natural pra ele, que ele e a família dele gostam de correr. É, ele fala que ele dirige assim o tempo todo, que ele tem certeza que ele não vai bater. É, ele fala de uma maneira que dá pra acreditar. Faz sentido ele confirmar isso e ele afirmar isso. E aí ele fala que ele odeia dirigir devagar. A Bella começa a explicar a própria teoria pra ele do que ele é. E aí ele já pergunta: ah, você tirou da onde? Foi de um filme? Foi de um livro? Foi da internet? Eu acho chique eles mencionam a internet nessa época. Tipo, tem essa opção. Hoje em dia, a primeira opção seria essa. Foi no chat? Ela fala, não, foi no Deep Sync. Então ela explica, né, contando a conversa com o Jacob na praia. E Edward, ele vai parecendo confuso quando ela começa a contar, mas quando Bella fala sobre o Jacob ser um que lute, ele dá uma congelada. E aí, só nessa reação a gente já consegue ter uma afirmação de que aquilo é verdade, sabe, ou alguma parte, porque ele se preocupou com que informação eles poderiam passar pra ela. E eu acho legal que nesse capítulo ela consegue medir o nervosismo dele e o humor dele baseado em como ele segura o volante. Porque ela fala que o semblante dele ainda tá calmo, tá tranquilo, mas ela percebe que ele tá. Ela repara muito na mão dele no volante. Os nós dos dedos. É, em como tá posicionado, se ele tá segurando muito. Então a gente vai tendo uma. A reação dele tá mais no gesto dele, em como ele tá fisicamente se comportando ali do que a voz ou a feição. Porque se ele reagir de alguma outra maneira, talvez ele entregue de cara pra ela. O que ele acaba fazendo, né, mas... A Bella, ela percebe essa reação. E aí ela já se preocupa em colocar Jacob numa situação ruim. E aí ela dá um tipo, ah, não, mas eu chavequei ele, sabe? E aí o Edward até brinca, ele fala que gostaria de ter visto a cena, ela flertando com o Jacob, e ela de cara já fala, não, mas é que ele acha que isso é uma superstição. Ele não acredita, ele falou isso só porque ele ouviu, Ah, não foi na maldade. falou da boca pra fora. E ela conta que ela também fez pesquisa na internet, né? Apesar de mais esclarecedor por ela ter sido conversa com o Jacob, ela também fez pesquisas. E aí, questionando o resultado das pesquisas, né? Edward fala, ah, então, e você chegou a alguma conclusão? E ela responde, ah, eu decidi que não importa pra mim o que você é. Aí Edward fica putaço. Como assim importa? Porque ela já sabe que ele não é um humano. Já confirmamos. Já confirmamos que ele lê pensamento. Já confirmamos que ele tem um olfato, que ele achou ela pelo olfato numa cidade desconhecida. Pra ela, né, pelo menos. Então ele fica. E não importa? E ela fala, não, eu só tô curiosa. E ela fala que é tarde demais, né? Tipo, não importa o que ele seja, já é tarde demais. Ela já tá envolvida. Ela já tá. Ela já tá ali. Ela já tá envolvida com tudo. Ela já tá. Ela sabe demais. Então, saber o que ele é ou não é o de menos, eu acho, no momento. E ele ainda fala, tipo, você não liga que eu seja um monstro, que eu não seja humano? E ela, não. E aí ele fica, tipo, putaço, mas ele não tá tão puto com ela em si. Eu acho que ele tá meio em choque, né? Ele tá meio. Eu acho que ele tá tão preocupado em falar o que ele é, em assustar ela, mais do que ela já deveria estar assustada, que quando ela fala isso, ele fica incrédulo. Como assim? Aí ela repete, ela fala, não, mesmo que você pense que eu sou louca, não, pra mim isso não é um problema. Então, sem falar o que ela acha que ele é, ela começa a fazer perguntas. A primeira pergunta que ela faz é quantos anos ele tem. E ele fala 17. Ué. E ela fala, mas há quanto tempo você tem 17 anos? E ele só responde, ah, faz um tempinho. Há um tempo. Aí ela fala, "Ah, não ria, mas como você pode sair no sol?" E aí ele faz tipo um joguinho de. Não é necessariamente um verdade ou mentira, mas ela fala uma coisa e ele fala, mito, Queimado pelo sol, mito. carne em É, caixões. mito também. Quando ela pergunta do caixão, ele fala que ele nem dorme. E ela fica meio. Isso ela não esperava, né? Hum. Isso não tava na internet, nem no livro. E assim, eu acho que uma das coisas mais interessantes, porque eu odeio dormir. Eu entendo as pessoas que gostam de dormir, mas eu não gosto, porque eu sinto que tô perdendo tempo. Mas eu acho que isso é culpa do capitalismo. Sim, eu gosto muito de dormir, mas eu não gosto de ir dormir. Porque depois que eu durmo, aí eu não quero acordar, que eu fico, nossa, que soninho, queria dormir mais. Porém, o ir dormir é o problema. Que eu fico, nossa, eu podia estar fazendo tanta coisa. Agora que eu tenho tempo livre, entre aspas, que era pra eu dormir, não dá tempo de fazer nada. Aí eu
Tem que dormir. Ó, se tiver algum vampiro aí escutando, transforma a gente em vampiro, pelo amor de Deus. Porque... Ah, mas não sei se eu queria perder a habilidade de dormir. Percebe que é um. Amigo, você não vai precisar mais se preocupar com insônia. Claro que vou. Vai ser uma insônia eterna. Exato. É quando o problema ele é recorrente pra sempre, Não é esse problema, né? não é mais seu problema, é situação que você tem que lidar e acabou. É rotina. É rotina. O que eu ia fazer? Se tivesse muito entediado. Aprender francês. Ui. Edward questiona a Bella por ela não ter feito uma pergunta muito importante, que é sobre sua alimentação. Novamente, ela puxa Jacob pra responder, fala, o Jacob falou sobre isso e tal. E ao mesmo tempo ela meio que se arrepende, porque ela sente que tá colocando ele demais no meio disso, assim. Então é aquela coisa, que o Edward e a família dele, eles se alimentam de sangue de animais e etc, pra não precisar caçar humanos, né? Inclusive, ele confirma que no fim de semana que ele não foi, que ele não tava em Forks, ele tava com o irmão caçando. Eles até têm uma piada interna entre eles, que eles se chamam de vampiros vegetarianos, porque eles não matam, não caçam humanos. E ela pergunta o porquê disso. E aí ele fala que ele não quer ser um monstro. Então ele tenta meio que. É uma redução de danos, né? Vamos dizer assim, que eles fazem. Eu sinto aqui um paralelo com alguns outros vampiros, como o Louis, de Entrevista com o Vampiro, né? Que tem essa coisa de negar o monstro e etc. E busca uma coisa mais humanizada. E até no livro, quando ele fala de eu não quero ser um monstro, ele tá em itálico. Então dá pra você sentir ao ler que ele tá exprimindo isso, sabe? Tipo, um desejo pessoal, uma coisa dele não querer se ver dessa forma, como alguém que pratica um assassinato e etc. E a Bella em si, ela acaba sendo uma dificuldade pra ele, porque o cheiro da Bella é muito atrativo pro Edward. Então ele precisa se controlar muito pra ele não sucumbir a esse monstro que ele tenta não ser. Ela é a manifestação Do desejo, né? do Da desejo, tentação. da tentação. Eu acho que tentação é a palavra certa, né? Tem uma conotação um pouco mais neutra entre, assim. Se a gente quiser, a gente pode até forçar um pouquinho e falar que a Bella é uma aprovação ali, né? Desse eu que ele não quer assumir, desse monstro que ele não quer se tornar. Então ela é meio que a prova, tipo, é o mais tentador pra ele, é o mais perigoso, é o que ele mais quer estar perto e é o que ele mais precisa se conter, se resguardar pra não deixar esse monstro sair da jaula. Bella ressalta que Edward não está com fome por conta de seus olhos. E ela pergunta se ele fora caçar com seu irmão no final de semana, né? E ele confirma. Ele diz que não queria ir, mas era necessário. Ele é questionado pela Bella por que que ele não queria ir. Ele responde que ele fica angustiado ao ficar longe dela. E é, ai, gay. Lutando pra não matar ela, mas ao mesmo tempo ele quer proteger ela. Ao mesmo tempo não, né? Quer proteger ela dele, ficando longe, mas ele também quer ficar perto pra proteger ela. Inclusive, um dos motivos pra ele ficar angustiado de estar longe dela é que a Bella é desastrada, né? Então ele fica surpreso por ela ter sobrevivido ao final de semana. E ele repara que ela tá com as mãos raladas, né? E ela fala, mas é que eu caí. E ela também fala que ela se sente angustiada por ficar longe dele. E aí ele fala que isso é um erro. Que ele não quer ouvir que ela tá se sentindo dessa maneira por estar longe dele. E aí quando ele fala isso, ela fica mal, fica um climão no carro. E ela fala que não importa o que ele seja, já é tarde demais. Mas ele fica irritado com isso, ele fica frustrado quando ela fala essa frase. E ele fala, nunca mais fala isso. E isso atinge ela, ela fica mais triste ainda. E aí ela começa a sentir os olhos umedecidos, mas ela não repara que ela tá chorando. Porém, ele repara que ela tá chorando, e depois disso, ela sente a lágrima escorrendo pela bochecha dela. E ao mesmo tempo ela fica feliz por ele não conseguir ler o pensamento dela, né? Só que ela não exprime pra gente o que ela estava pensando nesse exato momento. E a gente só consegue ter Ela, uma ideia do que pode ser que ela esteja pensando, né? ela só joga assim por cima. Mas ela não vai adentrar ali e, tipo, falar pra gente o que é. E ela faz muito isso, na verdade. E eu acho que tem uma relação muito grande com o segundo livro. Porque aqui a gente tem essa coisa da separação, né? Ele apresenta, tipo, nunca mais diga isso. Então, né? Ou seja,
Você não pode estar próxima de mim desse jeito. Ou seja, vamos nos distanciar, colocando uma hipótese de distanciamento. É que você implica, né? Quando você fala a gente não pode estar. Isso não pode acontecer e eles estão próximos, então o que tem que acontecer é eles estar separados. E quando ele comenta isso, ele fala pra ela nunca mais falar isso, é uma ideia de proteção, né? Que ele quer proteger ela. E ele, inclusive, cita que ele está ali tentando proteger ela dela mesma. Para ele, ela parece não entender o perigo que ele representa. Só que ela já vê isso de uma forma completamente diferente. Ela não é aquela personagem do filme. Ela não é uma personagem que, tipo, ah, eu vou te matar. Ela, ai, não importa. Não, não é isso. Pra ela é tudo muito mais complexo do que isso, não é tão raso. E você não pensar que ela pode enxergar isso de uma outra maneira, é você ser raso também. É o que ela tá Desculpa, amigo, já. o que ela tá tentando falar ali, eu acho, é que ela entende, ela sabe que tem um perigo, ela sabe que é absurdo. Inclusive, o capítulo que ela vai ali caminhar na floresta, que ela se adentra na floresta, é um capítulo que mostra quanto isso atingiu ela. E ela teve que pensar muito, processar muitas dessas informações de que ele talvez fosse um vampiro, de que talvez ela estivesse se metendo com coisa que até um certo tempo para ela não existia, era só. Era impossível. Ela sabe de tudo isso. Porém, ela fala que é tarde demais porque ela já tá tão. Ela já tá tão na dele que isso é de menos, sabe? E ela já tá muito conectada, ela já tá muito ali dentro, ela já sabe demais, inclusive. Então, mesmo que ela esteja longe dele, ela já sabe tudo isso. Ela já tá ali. Ela faz parte disso agora. E eu acho que é isso uma coisa que ele não entende. Ou ele entende e tenta fugir disso, porque se ele aceitar isso, ele vai estar aceitando um perigo a mais pra ela. E ele não vai ser um monstro, né? E ele não quer ser um monstro. O que adianta ele ser vegetariano, entre aspas, né? E colocar uma humana nesse meio, apaixonada por ele, e colocar ela no meio desse perigo todo. É, e nesse momento, ele meio que dá uma mudadinha de assunto, né? Porque a Bella começou a chorar e tal. E ele traz o assunto dela ser desastrada de novo, né? É, e fala, definitivamente estou lutando contra o destino, tentando manter você viva, né? Porque parece que ela realmente tem um imã pra atrair coisas como, é... gente, tá falando que é culpa dela, tá? Vamos lá. Caso dos caras seguirem ela. O carro, o acidente de carro na escola, tipo, um carro desgovernado no gelo, quase matou a coitada. Ela tá muito numa situação de estar na hora errada, no lugar errado, e aí tem um carro louco, aí tem um pessoal filho da puta, Ela e... cai toda hora. Ó, Ela não fala toda vez que ela caiu. Eu acho que ela dá uma omitida nisso. é, ela dá uma boa metida, né? As mãozinhas raladas. E nisso, tipo, ela entrega a jaqueta pro Edward, que ela tá saindo do carro. Na verdade, ele fala pra ela levar a jaqueta, né? Ela gosta disso que ele oferece, mas ela fala, ah, é melhor não, porque eu não quero explicar uma jaqueta, a sua jaqueta pro Charlie. É mais fácil ir sem a jaqueta. Exato. E aí ele pede pra ela prometer um negócio. Instintivamente, ela fala sim. Mas ela começa a pensar: e se ele quiser que eu prometa nunca mais ver ele? Aí eu não posso cumprir. Porém, pro alívio dela, ele fala: não vai na floresta sozinha. Nem sempre eu sou a coisa mais perigosa por lá. E com essa fala, ele sabe que ela foi na floresta. A gente sabe quando que ele viu ela na floresta, né? Porque ela descreveu o capítulo que ela tava lá. Então, ele estava lá naquele momento junto com ela. É colocado de uma maneira muito sutil dele saber mais do que ele, entre aspas, deveria. Não deixa claro se ela entendeu, mas eu acho que sim, porque como que ele ia saber que ela tava se enfiando lá no meio? Ela chega em casa, o Charlie pergunta como foi. Ela fala que foi muito divertido, que as duas escolheram o vestido. E ela fala que ela precisa ligar pra Jéssica porque ela deixou a jaqueta dela no carro. Aí o Charlie fala: ah, mas não é melhor esperar ela chegar em casa primeiro? Porque tecnicamente a Bella ainda estava com a Jéssica. E ela fala: é verdade, melhor esperar mesmo. Porém, a Jéssica mesmo liga pra ela, porque uma boa fofoqueira.
quer fofoca o mais rápido possível, né? Porém, ela não conta muito pra Jéssica. Ela fala, amanhã na aula de trigonometria eu conto tudo. E o Charlie não estava necessariamente ali. Ela não queria conversar sobre isso naquele momento. E a Jéssica entende, fala, seu pai tá por perto? Ela fala, sim, ele está por perto. Então amanhã a gente conversa. Se não fosse isso, acho que a Jéssica não ia deixar ela desligar o telefone. Acho que a Jéssica ia parar na casa da Bella, com um bloquinho de anotação, pronta pra destrinchar a noite inteira da Bella, querer saber tudo. Um ponto importante é que, um pouco antes da Bella se despedir do Edward, ele fala que eles vão se ver no outro dia, e que ele vai guardar um lugar pra ela no refeitório. Então, Aqui ele tá dizendo que vai ter continuidade essa conversa. Que não terminou, não acabou aqui, eles ainda vão continuar se vendo. não necessariamente só conversa, né? Mas é ter uma continuidade. Deles. É, E após o telefonema, então, Bella sobe, vai tomar um banho. Inclusive ela tropeça pra sair do box, mas normal, né? ela toma um banho bem demorado, inclusive, que ela fala que ela fica lá até a água quente começar a acabar. O que me faz questionar se esse banho duraria muito mais se ela tivesse chuveiro elétrico. A falta que faz um chuveiro elétrico. E aí ela se veste, né, pra dormir. E ela se soca debaixo dos cobertores. E ela ainda se abraça, assim, pra se aquecer, porque tá frio. E depois que ela se deita, ela meio que conclui o capítulo com um pensamento. De três coisas eu estava convicta. Primeiro, Edward era um vampiro. Segunda, havia uma parte dele e eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha sede de meu sangue. E terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele. E agora, a discussão. Na discussão, eu vou trazer um pouco sobre a questão da intensidade do Edward. A gente conversou um pouco sobre a questão da Bella e etc, só que o Edward ele tá muito vinculado a isso também. No filme, ele é apresentado muito, muito intenso, eu acho até demais. Só que no livro a gente consegue perceber essa necessidade também que ele tem de estar próximo da Bella e etc. E se a gente questionar ou pensar que ele fora transformado há muito tempo atrás, e quando ele tinha 17 anos, e ele não ter se relacionado com outra pessoa, o vampiro e etc., a gente consegue entender essa ânsia de estar perto, de querer proteger, de querer estar ali, porque é um acontecimento, é uma coisa rara pra ele. Poxa, demorou 100, mais de 100 anos pra encontrar ela, um objeto de interesse. Não ela, quando eu falo ela em si, não precisava nem ser ela, a Bela em questão, mas ter essa coisa que é essa faísca que acende, que prende a atenção dele e etc. E eu acho que isso foi um pouco pelo motivo de que ela intriga muito ele, porque ela observa muito, e ele não consegue ler os pensamentos dela. Ela, pra ele, é como uma bomba de coisas, porque ao mesmo tempo que ele aparentemente tem um sentimento ali, ele não consegue ler o pensamento dela, o cheiro do sangue dela é arrasador, ele fica preso nisso, ela acaba sendo tipo uma sina completa. Ela é uma incógnita pra ele, né? Sim, ele também tem um mistério em mãos pra ser desvendado, né? Só que, como a gente tá vendo do ponto de vista da Bella, todo esse mistério que ela passa pra ele, essa incógnita, ele não consegue ler os pensamentos dela, ele fica com muitas dúvidas por causa disso, ele fica muito intrigado. A gente vê isso no ponto de vista da Bella em alguns momentos. Ela ainda não sabia o porquê, né? Que quando ele olhava pra ela, ela percebia que ele tinha uma frustração no olhar. E agora a gente sabe que isso é porque provavelmente ele tentava ler a mente dela e ele não conseguia. Chegava no nada ali. E isso é um dos pontos que fez com que ele ficasse não interessado necessariamente, mas ficasse pensando nisso, pensando nela, do porquê isso, de como que isso tá acontecendo. Poxa, em 100 anos, foi a primeira vez que isso aconteceu. Alguém que ele não conseguia ler. E eu acho que isso atrapalhava ele também, né? Tipo, como você vai se interessar por uma pessoa se você consegue ver tudo que tá na cabeça dela? Eu acho que, não
colocando no julgamento, tipo, ah, essa pessoa é uma pessoa horrível, uma pessoa boa, mas, tipo, é meio que passear, né? Você tá ali com a pessoa, você já sabe tudo. E com a Bella, não. Ele não sabe nada. Ele sabe só o que ela fala e ela não fala. E, e é louco pensar isso, porque, por exemplo, isso aconteceria com todo mundo. Quando você não tem certeza de uma situação, tipo, sei lá, trazer pra nossa realidade, assim. Quando você sabe, por alguma informação de algum amigo e etc., que tem uma pessoa que você tá afim, que também tá afim de você, é muito mais fácil você chegar e conversar com ela, né? Porque você já tem uma certeza ali. Você não tá pisando no escuro. E é exatamente o que ele tá precisando fazer. Só que a diferença é que ele tem a resposta de todas as pessoas em relação a tudo, porque ele lê a mente de todo mundo. E só dela não. Então, no nosso caso hipotético que eu criei, aquela pessoa em específica que a gente tem informação não seria uma incógnita, então fica mais fácil. No caso dele, ela é exceção, ela é a incógnita. Porque ela também é uma incógnita para as pessoas ao redor dela. Ela não fala tudo pros amigos, ela não se abre com as amigas. Então, nem pelas outras pessoas ao redor dela, ele consegue ter esse acesso. Tipo, saber o que tá acontecendo. Ele sabe de uma coisinha ou outra, ele sabia que o Tyler tava espalhando pra todo mundo que a Bella ia com ele pro baile. Ele sabia que o Mike tava afim da Bella, ele sabia que a Jéssica tava afim dele. Ele sabia coisas da Bella, mas poucas. Porque a Bella também não saberia com outras pessoas, né? Então isso dificultou mais ainda o trabalho dele, né? Por terceiros ele conseguia chegar ali. Ele conseguiu chegar onde ela tava, né? Tipo, ah, ela foi na loja, ela foi pra outra cidade. Isso ele conseguia. Mas o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, pra saber ele tinha que confrontar ela. Ele tinha que perguntar pra ela. E acreditar. Porque uma coisa é alguém contar uma mentira pra ele ou falar alguma coisa que ele não acreditou, ele ia saber se era verdade ou não. Com a Bella ele não tem isso, né? Ele tem que. Ele tá realmente no escuro. Ele não sabe se o que ela fala é verdade, se a intensidade das coisas que ela fala é realmente o que ela tá sentindo. E isso a gente vê porque ela fala várias vezes. Estou muito feliz que ele não consegue ler meus pensamentos agora. Então, tipo assim, ela tem esse, entre aspas, esse poder ali. Não é muito também, porque ele também é uma incógnita pra ela. Tem essa dinâmica entre os dois. Os dois estão no escuro, os dois estão ali tentando É, entender. é um jogo justo, né? É, agora a gente vai pro livro versus filme. Quando eu comecei a ler o livro, eu tava esperando que tivesse o momento da revelação dele ser um vampiro, pelo menos parecido como foi no filme. E aí eu descobri que não tem, não existe. Aquilo não existe no livro. Eles cortaram muita coisa da cena do restaurante, colocaram coisa a mais, inclusive preencher espaço. A cena do carro quase não existe, Ela é reduzida a eles tocando a mão e ela vendo que ele é gelado. o que já tinha acontecido antes, no livro pelo menos, no filme eu não tenho certeza. Eu acho que acontece no filme, na aula de biologia, que eles tocam sim, aí eles dão uma afastada. Verdade. E isso acontece de novo, e é isso. E aí eles criam uma nova cena. E aí, tipo, a gente não tem essa coisa dela ali questionando junto com ele as coisas, colocando ela se certificando que as coisas eram reais ali no carro. A gente só tem um insight dela sozinha, depois do toque na mão. Ela volta a pesquisar, né, no filme. A pesquisa dela meio que depois que eles se veem, ela é aí que ela acaba de fazer a pesquisa dela. É aí que ela confirma pra ela mesma que ele é um vampiro. No livro isso já aconteceu, inclusive a gente comentou que eles estão em lugares diferentes, né, os personagens do filme e os personagens do livro. E eu acho que isso foi feito pra que tivesse essa cena. E pra existir essa conversa aqui do carro, eles constroem então aquela cena que a gente tava falando da floresta, em que Bella puxa o Edward na escola, assim, ela puxa assim, com o olhar, né? E ele segue ela até a floresta e começa aquele diálogo. Que assim, nossa, o diálogo tem algumas coisas parecidas. Só que eles mudam completamente o teor, né? Aqui a gente não tem momentos de contração, de relaxamento. A gente só tem uma construção de tensão. E é uma tensão que ela se estende tanto.
que ela não se segura, ela não se sustenta. É uma tensão que se você fica muito tempo numa tensão, ela vai perdendo a força. Você não consegue manter ali por tanto tempo, ela acaba enfraquecendo. Eu acho que no filme é muito mais direto a conversa deles. Não tem uma quebra, não tem uma. Não tem um humor, É travado, né? é um tom sério. Eles constroem uma maneira diferente de apresentar aquele universo. Enquanto o livro, ele vai construindo esses dois personagens que estão se descobrindo, se conhecendo, e eles são multifacetados, eles têm um momento engraçado, cada um com seu nível de humor, com seus pensamentos, etc. O filme ele meio que reduz eles só a parte séria. Eu sinto que o filme ele tenta deixar mais sério pra convencer mais as pessoas. E ele acaba fazendo o contrário. Ele faz tudo ficar. Antinatural. É, ele tenta se levar muito a sério em alguns momentos, ele se impede de brincar com as coisas, com as situações. E o livro é inteiro sobre brincar com as situações, sabe? O tempo todo a Meyer tá ali quebrando a nossa expectativa com como deveria ser uma coisa ou outra, tipo, como a revelação deveria ser. Os dois voltando pra casa, conversando ali, ela brinca, mas aí estão falando a verdade, e aí, tipo, de repente a gente sente o peso da brincadeira deles, porque aquilo era uma coisa séria, e a gente fala, nossa, esses altos e baixos que o livro apresenta faz com que a gente se envolva muito mais. Inclusive, a gente perde algo muito importante, que é essa questão da reação da Bella que incomoda o Edward. Porque no livro ela leva tudo num ok. E tipo, não é ok algumas situações. E aí ele se frustra e isso gera mais conversa, mais coisa. E no filme não. No filme parece só que a Bella não tá entendendo as coisas direito que tá acontecendo, sabe? Assim, pela visão do Edward, parece que, sei lá, ela tá entendendo mais ou menos, eles não conversam o suficiente sobre aquilo. Aí tem aquele momento na floresta que é a hora que eles vão conversar, que, tipo, ela precisou ter um insight pra chegar àquilo. Não foi uma coisa que ela foi descobrindo, foi uma coisa que estalou, que ela tava ali e por causa do toque gelado deles, ela foi conectando a teoria do Jacob, tarará, tarará, tarará. É muito mais fraca essa construção. E também, o jeito que ela fala pra ele no filme, ele fica em silêncio, esperando com que ela fale, e ela não vai fazer perguntas pra ele, não tem essa dinâmica, tipo, tem uma teoria, você confirma ou fala que é mentira. No filme ela fala, ai, você é gelado, você lê pensamentos, você é rápido, ágil, você não envelhece. Ela vai, tudo que ela viu, ela vai pontuando ali numa lista, e ele só concorda, tipo, ele nem concorda, né? Ele fica em silêncio e ela fala, eu sei o que você é. Diga alto e claro, claro. E ela diga alto e claro, e ela fala, um vampiro. Ai, gente, é muito ruim. Desculpa, eu não consigo nem ver essa cena como algo jocoso pra dar risada, alguma coisa assim, ou achar tosco. Não, é só. É muito ruim. Mas eu acho essa cena, ela quebra muito a dinâmica dos dois. É uma coisa mais direta. Eu acho que eles quiseram fazer uma coisa mais cinematográfica, uma coisa mais dramática ali. E eu não vejo problema em construir essa cena separado, diferente, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Poderia, pra ter Ah, uma cena, uma ambientação, pra criar essa coisa. Pra mim o que quebra ali é o diálogo, a dinâmica que eles têm ali nessa cena, não necessariamente colocar a cena em outro lugar. Porque isso tudo bem, filme acontece, uma adaptação. Se fosse uma construção bem feita ali na floresta, combina com o filme. então, pra mim é um problema. Agora por quê? Quando eles vão conversar sobre isso, sobre ser vampiro, sobre ter poderes, sobre lemente, dormir em caixões, sair no sol, e etc, etc, eles estão onde? Dentro de um carro, né? Eles estão numa rodovia, indo pra Forks. Eles estão numa situação muito, muito, muito humana, é muito ligado ao humano, né? Quando no filme eles passam esse diálogo e essa cena
né, transpassam, na verdade, para a floresta, eles estão colocando num lugar que abre uma possibilidade de pensamento. Porque a floresta tem essa coisa do misterioso, do natural, Do, do perigo, do do desconhecido. desconhecido. Então você cria duas atmosferas diferentes. No livro, o Maier tá falando, ah, então, sou um vampiro. Tá, tá, tá. No filme é tipo, tananã, Edward é um vampiro, sabe? Então é um peso completamente diferente. Eu prefiro a cena no livro, eu prefiro a maneira como é construído no livro. Ainda acho que, da maneira que o filme foi construída, É que onde chegou o livro, o filme, já tá tudo é, errado. é o que a gente tava falando, tipo, não condiz mais um com o outro ali, né? Tanto é que a Bella, mais uma vez, na floresta, ela ainda ia tirar essa dúvida. O Eddard ainda tava ali, ai, mas não vou falar, você não pode saber. No livro ele já sabe que ela já sabe que ele sabe que ela sabe, e, e eles só não deram um nome pra isso. E aí tem uma tensão ali que é sobre, quando ela fala o que ele é no livro, a gente tem um choque de realidade ali, e eles passam por esse choque de realidade, porque no livro a gente tem a reação do Edward com a reação dela, que ele discorda. Não é que ele discorda, né? Ele fica meio assustado. A gente não tem nada disso no filme. A gente tem, ele conversa com ela, ele fala que ele é perigoso e não sei o quê, mas de uma outra maneira, de uma maneira explosiva demais, sabe? Que não condiz com o Edward do livro. Ele pode ser isso tudo, não com a Bella. Pelo menos não até aqui, né? Exato, até onde a gente tá aqui. Mas, por fim, esse capítulo, no filme, ele novamente é misturado, assim, de capítulos, de coisas que acontecem no livro, e vão colocando tudo nessa cena. Tanto que, nessa cena da floresta, eles juntam com mais uns dois capítulos, com diálogos e ações que acontecem em outros capítulos. E, a, e é nisso, novamente, a gente vai perder mais algumas coisinhas. E são coisas que dava pra diluir no decorrer do filme. E não só criar um momento para que isso aconteça de uma maneira que nem é necessariamente como deveria ou poderia acontecer. Mas é uma cena icônica, né? Queirando ou não, acho que é a cena mais famosa do filme. Porque eu acho que é onde o filtro azul ele mais trabalha, né? Na floresta. Tudo bem que ele trabalha o tempo todo, o filtro azul, ele ali, eu acho que Ele é o personagem principal. sim, ele literalmente molda o filme. Sem ele. Sem ele, a gente não teria mesmo filme. O 2 tá aí pra dizer isso. Exatamente. Aquele filtrozinho esverdeado, meio bege. Gente, vocês estão achando que a gente fala muito mal do primeiro filme? É porque a gente não chegou no segundo ainda. Relaxa, vai piorar. Nossa, já tem comentários prontos assim. Eu nem li o segundo livro e já tem comentários. Imagina lendo o segundo livro. E agora que a gente já falou bastante mal do filme, já comparou bastante, a gente vai encerrando mais um episódio. A gente queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Nós temos episódios novos todas as sexta-feiras e no próximo iremos visitar o capítulo 10, Interrogações, com direito a uma participação especial. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like enquanto prepara seu tofu e a soja e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, com @Revisitando Forks. E se puder nos apoiar financeiramente, temos também o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandoflux@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se discordam, se prefere a cena do carro ou a da floresta. E os endereços estarão na descrição. Nos ajude enviando o nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E para ajudar a crescer a nossa comunidade de gente que adora ler e falar sobre livros. Esperamos que tenham gostado do episódio e até a semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Lucas Contesotto e Rodrigo Pazini. Arte, Willa Pazini. O legal é que eu tô mal, tipo,
introspectivo, triste, É que eu tarará, dormi, tarará. você de humor tá aí?